Terminei de costurar aqui todas as minhas florzinhas na parte zigue-zague, certo? Montei aqui a minha piramidezinha, né? Com 6 flores, 5 flores, 4 flores, 3 flores e em cima 2 flores, que é a parte do pescoço. Já tá tudo costuradinho aqui, certo? E agora eu fiz umas marcação, porque agora a gente vai fazer a beirada aqui e vai tentar cobrir um pouco essas bifurcaçãozinhas que tem aqui, com pontos altos e altíssimos aqui do lado, certo? Mas antes de fazer isso, eu fiz umas marcaçãozinhas aqui e aqui em cima na parte do pescoço. Aqui, a gente vai fazer aquela parte que vai amarrar lá pra trás, certo? Então, aqui nessa última flor, aqui ó, na última florzinha, deixa eu puxar pra cá, a gente tem esse Vzinho da ponta, certo? E aqui a gente tem o Vzinho onde vai juntar com a outra. A gente vai contar esse Vzinho aqui pra cima, 1, 2, 3. E no quarto ponto a gente vai colocar a marcaçãozinha, certo? A mesma coisa desse lado aqui. A gente tem aqui o Vzinho da ponta, né? Aqui, ó, a gente tem o Vzinho da ponta. E aqui a gente tem o Vzinho onde juntou com a outra flor. A gente vai contar 1, 2, 3 e vai colocar a marcação, certo? Ficou, ó, o ponto do Vzinho e o outro e coloquei a marcação. Aqui também, ó, o ponto do Vzinho e o outro, coloquei a marcação, certo? E aqui em cima, eu fiz essa marcaçãozinha aqui, que é onde vai ficar mais ou menos a parte onde vai amarrar no pescoço. Aqui eu não vou fechar essa curvaturinha aqui, que ela vai ficar na parte do pescoço, eu só vou fazer pontos baixos nela. Então, aqui nós temos esses 2 Vs. Esse aqui, que é onde terminou, e esse aqui, que é bem no meio da parte do pescoço aqui. No meio desses 2 Vzinhos, bem aqui onde eu baixei aquele ponto e fiz ele alongado, eu coloquei uma marcação. Porque aqui eu vou deixar uma separaçãozinha que é para colocar a corda para amarrar, certo? Nesse meu trabalho aqui, essa parte aqui, eu vou fazer dessa mesma cor vermelha escura aqui. Essa parte vinho aqui. E aqui pra cima eu vou colocar uma outra cor, que é pra dar uma quebrada, assim, pra não ficar tão escuro. Certo? Eu vou colocar, no caso, no meu trabalho aqui, eu vou colocar esse amarelinho aqui. Então, eu vou fazer o meu ponto inicial. E aqui, aonde eu coloquei a marcação, eu já vou colocar o meu fio para dar início no meu trabalho. Bem aqui onde eu coloquei a marcação, certo? Faço um ponto baixo e aqui eu já tenho o início do meu trabalho. Aqui, então, agora, eu vou iniciar para fazer essa carreira aqui de acabamento da beirada, onde eu vou tentar fazer fechar um pouquinho essas bifurcaçãozinhas que ficaram aqui. Então, já daqui, eu vou laçar 2 vezes o fio na minha agulha e vou vir aqui, ó, bem aonde eu tenho a costura e vou fazer um ponto altíssimo. Fiz um ponto altíssimo, vou laçar de novo 2 vezes o fio na minha agulha, venho dentro do V e faço mais um ponto altíssimo, certo? Vou fazer mais um ponto altíssimo, 3 pontos altíssimos. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos. Vou fazer um meio ponto alto, tirado, laço o fio na minha agulha e tiro tudo junto, os 3 laçadinhas da agulha. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2,
3. Cheguei aqui na altura do meu Vzinho, certo? Tá dessa forma aqui. Cheguei na altura do meu Vzinho, vou fazer de novo. Um ponto baixo dentro do Vzinho. Agora, eu vou fazer de novo 3 pontos baixos, porque agora eu vou descer pra cá, né? Então, vamos lá. 1, 2 e 3 pontos baixos. 3 pontos baixos, eu vou fazer um meio ponto. Laço o fio na agulha e tiro as 3 laçadinhas uma vez só. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Certo? Agora, eu vou fazer 3 pontos altíssimos. 1, laço 2 vezes o fio na agulha. 2, tiro 1, tiro 2 e tiro 3. E agora, bem no meio da minha costura, eu vou fazer mais um. Então, vamos lá. Laço 2 vezes o fio na agulha, tiro uma vez, tiro 2 vezes, tiro 3 vezes. Cheguei aqui no meio, certo? Vamos subir agora. 3 pontos altíssimos novamente. Laço 2 vezes, vou dentro do Vzinho da outra flor, faço 1, faço 2, faço 3, outra vez laço 2 vezes. No próximo, novamente, mais um ponto altíssimo e mais um ponto altíssimo. Certo? Ó, estamos cobrindo um pouco essas bifurcaçãozinhas que ficaram aqui. Ficar aqui. Eu não vou voltar, eu vou deixar assim porque eu acho que pra mim tá legal. Como o meu ponto tá mais apertadinho, né, pra mim tá legal assim. Mas se você quiser, você vai poder fazer mais uma volta aqui com pontos baixos, certo? Então, eu cheguei aqui na altura do meu V, aqui em cima. E agora, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, até chegar na próxima marcação aqui. Agora, a gente vai voltar pelo outro lado. Então, vamos lá. Conforme fizemos aqui, vamos voltar aqui agora. Vamos fazer um meio ponto alto, 3 pontos altos, um para cada ponto, certo? 3 pontos altos. Perdão, aqui é apenas pontos altos até o V. Então, vamos lá, vamos fazer ponto alto até o próximo Vzinho da flor ali, conforme a gente fez lá do outro lado. Assim, chegamos aqui na altura da marcação, né? Vamos fazer conforme fizemos lá, certo? Então, aqui, ó. Cheguei no Vzinho e fiz um meio ponto alto e 3 pontos altos. Cheguei aqui na altura da onde eu tenho a marcação. Aqui na marcação, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, que é onde eu vou colocar a cordinha para amarrar, certo? Um ponto alto, uma correntinha, que é onde eu vou amarrar minha cordinha, e pontos altos até chegar dentro do V, certo? Conforme fizemos desse lado aqui, né? Ó. Aqui dentro esse último ponto perto do V aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto. Aqui, ó. Antes do V, um meio ponto alto. E agora, dentro do V, o nosso ponto baixo, certo? Assim como fizemos desse lado aqui, fizemos desse lado aqui também agora. Então, depois que nós fizemos o ponto baixo aqui dentro do V, fizemos um meio ponto alto, ponto e 1, 2, 3, 4, 5 ponto alto. Fizemos uma correntinha e mais um ponto alto e um meio ponto alto. Chegamos no V. Agora, nós vamos descer essa parte aqui para baixo. Então, vamos lá. 3 pontos altos. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui.
Aqui, ó, saindo do V, vamos fazer apenas pontos altos. Então, um, 2, 3 pontos baixos, um meio ponto alto, 3 pontos altos, 2 e 3, e chegamos aqui na curvaturinha, onde a gente vai colocar pontos altíssimos. Então, vamos lá. Um ponto altíssimo, mais um ponto altíssimo, e um ponto altíssimo aqui no meio da costura. Agora, vamos subir novamente, até chegar no Vzinho da outra flor lá. Vamos subir com pontos altíssimos. Então, mais 2 pontos altíssimos. Três pontos altos. Como eu falei, se por acaso ficar um pontinho a mais ali para você, não tem problema nenhum. A gente só tá fazendo a beirada aqui agora, né? 3 pontos altos, um meio ponto, e vamos chegar com pontos baixíssimos até o nosso Vzinho lá. No meu aqui, no caso, deu 3. Cheguei no Vzinho, faço mais um ponto baixíssimo dentro do Vzinho, e vamos voltar novamente com 3 pontos baixos. Aqui vai mais um ponto aqui, né? Ó, nós temos aqui mais um ponto aqui depois do Vzinho. Então, vamos lá, mais 3 pontos baixos. Como eu falei, se ficar um ponto a mais, não tem problema nenhum, né? Estamos apenas cobrindo aqui as curvaturinhas. Um meio ponto alto, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Chegamos na curvaturinha, vamos fazer os pontos altíssimos. Então, vamos lá. 1, 2 e 3 aqui, bem dentro da costura. Também, se pegar no V ali, não tem problema nenhum. Vamos lá. Mais 2 pontos altíssimos. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Aqui, quando nós chegar embaixo aqui dessa curvaturinha, a gente vai colocar pontos altíssimos. Se deu 3 desse lado e 2 do outro lado, não tem problema nenhum, certo? O importante é que aqui nessa curvaturinha da flor, você coloque pontos altíssimos. C3, C2, de um lado e 2 do outro e um no meio, isso vai a critério do seu trabalho aí. Para mim, tá dando assim, 2 pontos de um lado, 2 pontos altíssimos de um lado da flor, um ponto altíssimo bem na junção da costura e mais 2 pontos altíssimos. Então, vamos lá, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, um meio ponto alto, e vamos chegar lá em cima na altura do V com pontos baixos. Então, para mim vai dar 1, 2 e 3. Cheguei dentro do Vzinho com pontos baixos. Vamos voltar novamente. Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos baixos, um meio ponto alto e 3 pontos altos. Para chegar lá na curvaturinha da flor e colocar pontos altíssimos. Então, cheguei aqui na curvaturinha da flor e vamos colocar os nossos pontos altíssimos. Então, vamos lá. Um ponto altíssimo, 2 ponto altíssimo, o terceiro ponto altíssimo na junção.
na junção da costura aqui. Eu vou colocar o meu ponto altíssimo. Meio ruim fazer o ponto altíssimo na costura aqui, mas vamos lá. Ainda mais que a minha agulha é meio cabeçuda. Agora, vamos subir novamente até chegar aqui. Então, vamos lá. Mais 2 pontos altíssimos desse lado. Três pontos altos. Um meio ponto alto. E vamos chegar com pontos baixíssimos na altura do V. 1, 2, 3. Cheguei aqui na altura do meu Vzinho. E o meu trabalho tá ficando assim. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos agora fechando essas bifurcaçãozinha aqui com pontos altíssimos e pontos altos para subir, e pontos baixos bem na altura do V da flor aqui de cima. Então, ele tá ficando apenas uma leve ondulação, mas já tá ficando legal, né? Então, agora, nós vamos fazer a nossa última descida aqui até se encontrar com o marcador. Então, vamos lá. 3 pontos baixos, já fiz um, né? Já fiz um aqui dentro bem em cima do V eu fiz um. Vou fazer mais um aqui do ladinho, porque tinha uma correntinha de separação, né? Então, 1, 2 e 3. Um meio ponto alto. 3 pontos altos. 2 e 3. E estamos chegando aqui na altura que temos o marcador. Então, aqui vamos colocar pontos altíssimos, assim como a gente fez lá do outro lado. 1, 2. Deixa eu dar uma conferidinha como foi que eu subi aqui. Ah, tá. E o nosso terceiro ponto alto, bem aqui no meio da costura, aqui, ó. Nosso terceiro ponto altíssimo, desculpe. Nosso terceiro ponto altíssimo. Que não ficou legal. Vamos colocar mais pra cá. O nosso terceiro ponto altíssimo. Agora, aqui onde eu tenho a marcação, ó. Eu tinha, né, o V. 1, 2, e no quarto ponto ali eu tinha colocado a marcação. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu tenho o V da flor, né? Tenho um ponto, 2 pontos aqui no terceiro ponto, entre o terceiro e o quarto ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, certo? Assim conforme eu fiz ali do outro lado. Ó, terminei aqui. Ficou assim, dessa forma. Certo? Mas isso nada mais é do que apenas tentarmos fechar um pouco as bifurcaçãozinhas aqui. Então, se não ficar lá a mesma quantidade de ponto para você que ficou para mim, isso não importa muito. O que importa é que você coloque pontos altíssimos aqui nessas bifurcação e depois suba com pontos altos e aqui bem em cima no topo da flor, né? Colocamos pontos baixos, certo? Aqui na altura do degote aqui, colocamos apenas pontos baixos, aqui chegamos com pontos altos, né? E o nosso trabalho tá ficando assim. Eu vou voltar aqui com uma carreira de pontos baixos, agora apenas pontos baixos, por toda a volta, até chegar aqui, aonde eu iniciei, eu vou voltar com pontos baixos para dar mais aquela firmada, né? Então, cheguei aqui onde eu rematei com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha para dar a altura do ponto e vou voltar agora, apenas com pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, certo? Estou voltando aqui com pontos baixos, então, né, eu já subi até aqui, até a altura onde eu tinha
aquela correntinha que eu deixei de separação para colocar a cordinha do pescoço, lembram? Aqui também eu fiz um ponto baixo. Então, assim, ó, eu só estou fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, entre altos e altíssimos que eu fiz ali, né? Agora eu só estou voltando com pontos baixos. Aqui na altura do pescoço também vou voltar com pontos baixos, certo? Só pontos baixos, aqui onde eu fiz aquele ponto para marcar a altura da cordinha, vou fazer um ponto baixo dentro dele e vou voltar até aqui, até onde eu iniciei, certo? Onde eu vou arrematar o meu fio e depois eu vou voltar com vocês pra gente fazer aqui a parte que a gente vai amarrar atrás nas costas, certo? Então, eu vou fazer o meu, você faz o seu aí e depois eu volto. Bom, gente, já terminei então toda a minha carreira de pontos baixos aqui pelo redor, né? Cheguei aqui no final e rematei o meu fio. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, né, que é para amarrar nas costas lá. Eu já fiz um lado aqui para adiantar, certo? Um lado aqui já tá pronto, juntamente com a corda aqui para amarrar. E também já fiz aqui um lado da corda do pescoço, aqui onde a gente deixou, né, aquele espacinho daquela correntinha para marcar. Eu já fiz aqui um lado da parte do pescoço que vai ser para amarrar. Então, eu vou fazer junto com vocês agora, né, o outro lado aqui, né, e a outra corda aqui, que é para o outro lado da corda para amarrar no pescoço. Fiz aqui, então, a minha laçadinha inicial, certo? E agora, nós vamos ter que tentar endireitar um pouco essa parte aqui, essa parte com esse lado da flor aqui. Então, nós vamos tentar endireitar um pouquinho esse lado aqui, certo? Tirar esse triângulo aqui, um pouco, né? Pelo menos um pouco. Então, vamos lá. Bem aqui onde a gente terminou o nosso crochê amarelo aqui, no caso, o meu amarelo aqui, mas aonde a gente terminou aqui e prendeu com um ponto baixo e daí voltou com um ponto baixo pra lá, prendeu com um ponto baixíssimo, bem aqui, a gente vai colocar o nosso ponto inicial, certo? Então, eu vou colocar aqui o meu ponto, peguei só metade do fio. Vou prender aqui o meu ponto, certo? Deixa eu puxar melhor aqui. E vou dar aquele ponto baixo para dar o início no meu trabalho, certo? Então, aqui, prendi ele ali no pé do fio amarelo, onde eu tinha terminado. Aqui já eu vou começar com um ponto baixo. No outro, eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu faço um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, certo? Cheguei aqui na altura do meu V. Agora, bem aqui no pé desse ponto aqui, da onde eu tenho V, não dentro do V, mas no pé do ponto, eu vou fazer um ponto altíssimo. Então, aqui, ó, peguei aqui, introduzi a minha agulha aqui, no pé do ponto, e eu vou fazer um ponto altíssimo, certo? Ó, eu já consegui tirar aquele triângulo e endireitei aqui com a lateral da minha flor, certo? Então, é isso que vocês vão tentar fazer no de vocês aí, ó. Né? Coloquei o meu fio aqui, fiz um ponto baixo, mais um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos, e aqui no pé do ponto do V, eu fiz um ponto altíssimo. Então, aqui agora, eu vou voltar com os pontos baixos, certo? Até aqui nesse V. Eu vou tentar colocar 13 pontos aqui, nessa lateral da flor aqui, daqui até esse próximo Vzinho aqui, da onde eu tenho agulha, até esse próximo Vzinho aqui. Então, vamos ver quantos que vai dar. Que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e mais o 13º ponto com essa correntinha que eu vou fazer para virar. Então, fiz aqui a minha correntinha para virar. Dentro do ponto altíssimo, eu coloco 2 pontos baixos. E agora, eu vou voltar com pontos baixos até lá onde eu tenho o meu V. Vai dar um total de mais ou menos 13 pontos baixos aqui. Então, eu vou colocando um ponto baixo para cada ponto alto da flor que eu tinha, né? Aqui, até chegar aqui na altura do meu V. Onde eu coloco o meu último ponto alto aqui no pé do V, certo? Ou ponto baixo, quer dizer, desculpa, ponto baixo. Então, eu coloquei o meu último ponto baixo aqui dentro do pé do V. Agora, eu vou voltar, vou fazer 3 correntinhas para subir, porque agora eu vou fazer pontos altos. Eu vou fazer, fora esse ponto que eu fiz para virar, vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base daqui de baixo, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, e agora eu vou fazer o meu último ponto, bem no pezinho daquela correntinha que eu fiz para virar, certo? Aqui fiz mais, um pouquinho mais para cá, ó, na correntinha que eu fiz para virar na vez passada, eu vou colocar o meu último ponto alto, formando assim um espacinho. Então, eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos, um espacinho de uma correntinha, mais 3 pontos altos, um espacinho de uma correntinha, mais 3 pontos altos, uma correntinha de separação e o meu último ponto bem no pezinho da correntinha que eu fiz para virar. Agora, eu vou fazer 3. Deixa eu refazer esse meu último ponto aqui, que ele não tá legal. Ele pegou apenas uma laçadinha do fio ali. Pronto, agora ficou melhor. Certo? Faço 3 pontos para virar. E agora, dentro do espacinho, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Fiquei assim, com um bloquinho de 3, certo? Agora, uma correntinha de separação, pulo esse bloquinho de 3 pontos e no próximo eu faço 3 pontos altos, dentro do espacinho. Uma correntinha de separação, pulo meu bloquinho de 3 pontos e no próximo espacinho mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e o meu último ponto alto bem em cima da correntinha que a gente fez, do ponto alto anterior que a gente fez, certo? Então, aqui, ó, meu último ponto alto bem em cima do meu ponto alto da carreira anterior, do último ponto alto, certo? Faço 3 correntinhas para virar, viro o meu trabalho, e aqui no meu espacinho faço mais 2 pontos altos. Fiquei assim com um bloquinho de 3 pontos altos aqui no início. Uma correntinha de separação, e no meu espacinho, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, e no espacinho, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e o meu ponto alto bem em cima daquelas 3 correntinhas que a gente fez para virar aqui. Certo? Ó, ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. Eu vou fazer esse processo por 2, 3, 4 vezes. 4 vezes. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu vou fazer mais uma vez e aí eu vou começar a diminuir. Fiz esse processo, então, por 4 carreiras, né? Onde eu preenchia os espacinhos aqui com 3 pontos altos,
separados por uma correntinha. Na próxima vez eu invertia, né? Sempre fui preenchendo os espacinhos com 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Fiz isso por 4 carreiras desde onde eu iniciei. Agora eu vou começar a diminuir um ponto de cada lado para formar esse cordão aqui. Ó, dessa forma aqui, eu vou diminuir um pontinho de cada lado até eu ficar com 3 pontos para formar o cordão. Então, vamos lá. Aqui, eu não vou fazer aqui já as 3 correntinhas para subir. Eu vou passar para dentro do espacinho e vou fazer mais 2 pontos para dar altura de um ponto. E dentro do espaço, que antes eu tinha 3 pontos, agora eu vou fazer só 2. Fiquei assim com 2 pontos, certo? Uma correntinha de separação, preencho o meu próximo espacinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, preencho o próximo espacinho com 3 pontos altos, certo? Uma correntinha de separação e coloco o meu último ponto alto em cima do segundo ponto da carreira anterior. Diminuir um ponto de cada lado. Agora, vou virar aqui o meu trabalho. Desculpa, vou virar aqui o meu trabalho. Entro para dentro do espacinho e faço mais 2 pontos para dar altura de um ponto. Certo? Faço uma correntinha de separação, já pulo pro espacinho, onde eu vou fazer 3 pontos altos. Sempre vou diminuindo um ponto de cada lado. Uma correntinha de separação. E vou fazer apenas um ponto alto em cima desse ponto alto que eu tinha no começo ali, certo? Ficando dessa forma. Sempre diminuindo um ponto. Viro o meu trabalho e agora eu vou passar para esse próximo ponto alto que eu tenho aqui. Vou subir mais 2 correntinhas para a altura do ponto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto dentro do espacinho. Agora eu já cheguei na altura onde eu vou fazer apenas 3 pontos. Agora daqui como eu vou ficar agora com 3 pontos, eu já vou começar o meu cordão. Subo 3 correntinhas, viro o meu trabalho, faço mais um ponto dentro do espaço e mais um ponto em cima da correntinha que eu fiz para subir do último ponto alto da carreira anterior. Agora eu vou fazer 3 pontos altos, ida e volta. Subo 3 correntinhas, viro, faço mais um ponto alto no ponto do meio e mais um ponto alto em cima desse último ponto alto da carreira anterior. Agora vai ser ida e volta com 3 pontos altos. Subo 3 correntinhas, volto novamente, certo? Agora eu vou fazer esses 3 pontos altos até eu ter aproximadamente 50 centímetros que eu fiz do cordão do lado de cá. Eu fiz 50 centímetros de cordão. Mas vocês vão poder fazer aí do gosto de vocês quanto que vocês vão querer ter de comprimento de cordão. Eu acho que com 50 centímetros vai ficar legal, vai dar um bom top e vai cair uma ponta, certo? Então, agora é só ir e voltar com esses 3 pontos altos até vocês terem a altura desejada. Aí, vocês arrematam o fio de vocês, cortam o fio, fazem um arremate certinho, certo? E depois eu vou fazer os meus aqui, vocês fazem os seus. E depois eu vou voltar para mostrar para vocês como que eu vou fazer o cordão do outro lado do pescoço aqui, certo? Então, até mais. Bom, gente, já terminei aqui, então, o outro lado do meu cordão, certo? Com 55 centímetros de altura, de comprimento, 50 centímetros, né? Contando daqui pra frente, eu tenho mais ou menos 50 centímetros de cordão. Eu tenho aproximadamente 45 carreiras no total de 3 pontos ida e volta aqui, certo? Então, já fiz um lado, já fiz o outro lado. Agora, nós vamos fazer o outro lado do cordãozinho aqui para amarrar no pescoço. Eu já tenho um lado pronto, que eu adiantei, certo? E agora, nós vamos fazer
o outro lado aqui junto com vocês, para vocês verem como foi que eu fiz. Então, eu dou meu pontinho inicial aqui na agulha. E aqui, ó, dentro daquele espaço que a gente tinha deixado uma correntinha, vocês lembram que a gente deixou uma correntinha? Bem no meio aqui que a gente desceu aqui, mais ou menos nessas alturas, né? A gente deixou uma correntinha que seria para amarrar no pescoço. Então, aqui eu vou introduzir o meu fio lá por baixo, não aqui em cima do ponto baixo que eu fiz. Eu vou colocar lá em cima lá embaixo no espaço de uma correntinha, para que ele fique mais firminho, né? Então, eu dei o meu ponto inicial. E agora, eu vou fazer uma correntinha de mais ou menos 50 centímetros também. Isso vai dar aproximadamente 80 correntinhas, certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas aproximadamente 80 correntinhas, uns 50 centímetros, certo? E depois que eu tiver esse tanto, eu vou mostrar como que eu vou voltar com elas daí, tá? Fiz aqui, então, o meu cordão de correntinhas com aproximadamente 50 centímetros. E agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos dentro de cada elo da correntinha. Então, daqui mesmo eu já volto na minha segunda correntinha, faço um ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos por toda a minha correntinha. Em cada elo da correntinha, eu coloco um ponto baixo, certo? Até eu chegar aqui no final, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazendo os meus aqui, vocês fazem os seus aí. Terminei aqui, então, a minha carreira de pontos baixos. Um ponto baixo dentro de cada elo da correntinha, certo? E cheguei aqui onde eu iniciei com a correntinha. Agora, eu vou introduzir a agulha dentro dessa abertura onde eu iniciei e vou puxar com um ponto baixíssimo, dando o meu acabamento, ficando dessa forma. Ele vai ficar bem firme, certo? Porque eu comecei, né? Eu introduzi o fio aqui na aberturinha que a gente tinha, e não na carreira de pontos baixos que a gente fez depois. Então, eu prendi ali, bem preso. Agora, eu vou cortar o meu fio e vou puxar. Agora, eu vou trazer essa ponta de fio com uma agulha mais fina, eu vou trazer a ponta do fio aqui pra trás. Ó, dessa forma assim. Vou trazer a ponta até eu encontrar com essa ponta do meu início ali, certo? Então, vamos lá. Coloco aqui. Mais uma vez. Vou passando por dentro dos pontos até eu trazer aqui com a pontinha do meu início. E essas duas pontas agora, eu vou trazer mais para baixo, vou trazendo mais para baixo, caminhando aqui por dentro do ponto alto com ela, até eu trazer aqui mais para baixo, para eu poder fazer o meu arremate, certo? Aqui, então, agora eu vou fazer o meu arremate. Trago um fiozinho para cá, outro para lá, e vou fazer aquele arremate como eu mostrei para vocês. Vou dar os 3 nozinhos, sendo que o primeiro eu não aperto muito, o segundo eu aperto um pouquinho mais, e o terceiro eu aperto bem apertado, bem apertadinho mesmo. Vou trazer o fio um pouquinho mais para cá e vou repetir esse processo para que fique bem arrematadinho, para que não corra o risco de desamarrar, né? Já pensou a gente desamarrar e ali o cropped da freguesa cair para baixo? Vai ficar triste, vai ficar feio, né? Então, vamos lá, vamos fazer mais uma vez o arremate. Vamos puxar uma ponta para cá e vamos repetir o processo. Primeiro nozinho sem apertar muito, o segundo apertando um pouquinho mais e o terceiro bem apertadinho mesmo. Agora, eu já posso cortar as pontas do meu fio. E ficou prontinho aqui o nosso arremate pelo lado do avesso, certo? Então, agora já está pronto.
as duas cordas aqui para amarrar no pescoço. Já está pronto as cordas aqui da cintura. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, ou até duas. Vamos ver como é que vai ficar? Aqui na parte de baixo do cropped, para que ele não fique levantando essa ponta, certo? Ó. Eu vou passar duas carreiras de pontos baixos aqui na parte de baixo do meu cropped, certo? Com a minha cor vinho. Vou fazer duas carreiras, vou colocar ali no início, vamos lá, então. Fazer aqui o meu ponto inicial. E aqui, ó. No início da onde eu comecei essa lateral, certo? Bem aqui dentro do V da florzinha, eu vou engatar o meu fio. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto da florzinha. Vou fazendo pontos baixos, né? Aqui dentro do V, vou fazer um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo aqui, dentro do V um ponto baixo, em cima do outro ponto mais um ponto baixo. E vou fazendo isso até eu chegar aqui do outro lado, na outra flor. Vou virar o meu trabalho e vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, que é para evitar que fique essa pontinha levantando, ele vai ficar mais firminho, certo? Então, eu vou fazer o meu e você faz o seu. Gente, terminei aqui, então, as duas carreiras de ponto baixo aqui na parte de baixo do cropped, ficou bem firminho, certo? Então, aqui, eu comecei aqui a minha carreira de pontos baixos, dentro do Vzinho eu fazia um ponto baixo e mais um ponto baixo no ponto do Vzinho ali, certo? E aqui, quando eu chegava na altura da junção da costura, um ponto baixo dentro do V do lado de cá e um ponto baixo dentro do V do lado de lá. E assim eu fiz por toda a carreira, certo? Por toda a volta do cropped. Chegando aqui, eu terminei com um ponto baixíssimo, virei e voltei novamente fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Fiz assim duas carreiras de ponto baixo, ficou assim, ó, bem firminho, bem bonito. E o cropped está pronto. Aqui já amarrei aqui na altura do pescoço, ele tá bem bonito, bem lindo, né? Ficou show de bola o nosso cropped, certo? Ele já poderia ficar assim, porque ele está muito lindo, né? Eu acredito que ele vai vestir P. Talvez um M pequeno, mas seria mais o P. Mas eu ainda vou colocar um forrinho no cropped. Aqui, ó, já amarrei aqui a parte de trás, que vai dar para regular, né? Vai dar para amarrar mais, amarrar menos, né? Mas eu ainda vou colocar um forrinho no cropped, certo? Então, eu vou arrumar ali o forrinho do meu cropped, aqui pelo lado do avesso, e daí eu volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer. Fiz todos os arrematezinhos, cortei todas as pontinhas do meu fio, certo? Não tem nenhuma pontinha de fio mais pelo lado do avesso, certo? Depois eu vou voltar para mostrar para vocês como que eu vou forrar o cropped. Para forrar o nosso cropped, então, eu estou aqui com uma elanquinha, certo? Que eu comprei na lojinha de tecido da minha cidade. Mas você pode forrar com o tecido da sua preferência. É só você chegar na lojinha e dizer que você, nas lojas de tecido, que vendem tecido em metro, e dizer que você quer um tecidinho para forro, para fazer forro, né? Ou de vestido, ou de cropped, que a moça, que os atendentes lá, né? O pessoal que atende, já vai te indicar qual que é o melhor. Eu paguei R$17 o metro dessa lanquinha, então ela é bem em conta. Eu já dobrei aqui duplo, né? Ó, né? Duplo, certo? Ele está dobrado duplo, certo? Ó, né? Está dobrado duplo. Ele não é cortado aqui, né? Ó, é inteiro, a parte de baixo e a parte de cima são juntas, né? Então, agora nós vamos
colocar o nosso cropped dobrado dessa forma, né? Ele foi, ó, dobrado. Eu guardei aqui pra dentro todas as cordinhas e vou dobrar ele ao meio, dessa forma aqui. E vou colocar em cima do meu tecido, ó, dessa forma assim. Vou colocar em cima do meu tecido, né? E agora eu vou cortar, né? Deixando uma beiradinha aqui. Eu vou cortar em volta do tecido. Então, vamos lá. Circundando o cropped. Ai, minha tesoura tá ruim, gente. Então, vamos puxar mais aqui, para vocês poderem ver o jeito que eu estou cortando. Aqui bem perto do pescoço não vai ser tão necessário forrar, né? Então, eu já vou terminar o meu corte aqui. Bom, recortei aqui, então, o forro do tamanho do cropped, certo? Agora, como aqui está com o lado do avesso virado para cima e o lado do direito virado para baixo, né? No lado do avesso do cropped, agora eu vou pregar o meu forrinho. Não ficou lá muito reta a costura, mas não faz mal porque a gente vai dobrar a pontinha, certo? Então, agora a gente vai dobrar uma pontinha para dentro dessa forma assim, ó. A gente vai dobrando a pontinha e vai... Eu aqui no meu caso, eu vou pregar agulhinhas, mas você já pode ir alinhavando, certo? Ó. Aqui mais pra dentro um pouquinho. Cuidar pra não deixar o forro aparecendo, né? Cuidando sempre pra não deixar o forro aparecendo, nem aqui em cima, nem aqui do lado, né? A gente vai dobrando ali, arrumando e colocando as agulhinhas, ó. Assim, dessa forma. Vamos dobrando, ali na beirada ele não precisa ter o forro, né? E vamos pregando as nossas agulhinhas. Aqui na parte de baixo, né? Vamos dobrar de uma certa forma que ele não apareça nada ali pra cima. Na verdade, ele precisa ter o forro ali na altura do busto, né? Na altura do busto é que é importante que ele fique bem forradinho, né? Então, agora eu coloco as agulhinhas aqui, ali, né? Fecho toda a volta aqui e depois eu vou costurar. Bom, então, meninas, arrumei aqui o forrinho bem certinho em cima do cropped. Dobrei as beiradinhas pra dentro do tecido. Coloquei as agulhinhas pra marcar bem certinho, né? E agora, eu já vou começar a costurar. Então, eu pego uma agulha com linha da cor mais aproximada do forro que eu tiver, certo? A mais aproximada. Como eu não tinha uma marronzinha clara exatamente da cor do forro, eu peguei um cinza aqui que eu tinha em casa, que é uma cor neutra, coloquei o fio duplo na agulha, certo? Já dei início ali na minha costura. Então, agora nós vamos costurando bem com cuidado, pegando um fiozinho do crochê e passando a pontinha da agulha aqui pra cima do forrinho, dessa forma assim. Tá dando pra ver, né? Dessa forma assim. E vou costurando. Bem na pontinha. Um fiozinho do crochê e vou passando a agulha no forro. E puxando, e vou costurando, certo? Bem na pontinha, ó. Apenas um fiozinho, o fiozinho mais próximo aqui do meu forrinho. Não vou pegar aqui debaixo, não vai repuxar. Vamos pegar aqui bem próximo já do forro. E vamos passando aqui no forro e vamos puxando, vamos costurando. Daí, à medida que a gente for costurando, nós vamos tirando as nossas agulhinhas, certo? Ó, dessa forma assim.
Aqui eu vou ter aquele buraquinho da flor, né? Então, eu não vou costurar, eu vou passar aqui pro outro lado, onde eu tenho aqui o fiozinho, certo? Ele não vai dar diferença nenhuma, não. Ó, aqui já peguei o meu fiozinho. Vamos pegar mais uma vez o fiozinho aqui e passar aqui no forrinho. Ó, dessa forma assim. Vamos passar de novo lá para onde nós temos o fiozinho. Uma costura simples, uma costura normal, cuidando para que não fiquem uns pontos muito grandes, né? E vamos costurando. Vamos pegando um fiozinho daqui bem próximo do forro e passando a ponta da agulha pegando junto o forrinho. Um fiozinho do crochê e a pontinha do forrinho ali em cima, certo? Onde temos o espacinho, nós passamos aqui por dentro, né? Chegamos ali na altura onde podemos pegar o fio de baixo e vamos pegar o fiozinho de baixo e a pontinha do forro, certo? E assim nós vamos fazer por toda a nossa volta, pregando o nosso forrinho no cropped, certo? Eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês. E depois de pronto eu volto para mostrar. Terminei de costurar então o cropped. Olha como ficou bonitinha a costura. Ó, bem costuradinho, tudo prontinho, tudo terminadinho. Não aparece nada do lado do direito. Olha só. O forrinho dele é cor da pele, então não vai aparecer nada desse lado. Olha como ficou bonito. E o nosso cropped então tá prontinho. Mais uma dica que eu vou dar para vocês é que se por acaso aqui ele ficar muito folgado, né, muito embabadado, que ele levante a pontinha aqui na lateral do lado, a gente pode passar um lastequinho. Eu até trouxe aqui um lastequinho para mostrar para vocês como que eu vou passar. Então, aqui, um pouquinho mais para baixo da cordinha do pescoço, eu vou colocar o meu elastequinho, que eu tenho ele numa agulha de tapeceiro, ó. Eu passei um lacequinho na agulha de tapeceiro. Eu dou um acabamento nele, eu dou um nozinho nele aqui no comecinho, né? Pra eu começar a passar, eu amarro ele aqui na ponta, certo? E aqui, ó, eu vou passar por dentro desses pontos baixos que eu fiz aqui, essa última carreirinha de pontos baixos que eu fiz aqui. Por dentro dos pontos, eu vou passar o lastequinho. Olha só, vou passando por dentro dos pontinhos, certo? Até a altura que eu quero ali, eu vou passando o lastequinho. Então, olha só, vou passando o lastequinho por dentro dos pontos baixos. Aqui pelo outro lado não aparece nada, olha só. Dando aquela puxadinha, assim, não demais, pra não ficar muito churingado, né? E vou passando. Vou passando aqui por dentro dos pontinhos. Ó. Levantando o pontinho aqui, passando o lastequinho ali por dentro. Certo? Ó, dando uma puxadinha. Olha como ele vai ficando já mais ajeitadinho. Que daí ele não fica tão aberto assim, certo? Passei aqui, então, o lastequinho, olha só. Ele dá aquele acabamento melhor, não fica assim tão aberto, né? Não corre o risco de ficar abrindo. Ficou bem legal, ó, não aparece nada pelo lado de cá. Vou passar da mesma forma aqui do outro lado, certo? E o nosso cropped tá prontinho, já com as cordinhas, todas as cordinhas. Falta só eu dar aquele acabamentozinho com lastec aqui do outro lado, que eu já vou fazer, certo? Pra ele ficar mais firminho, né? Ter aquele acabamento mais legalzinho ali na lateral. E o nosso cropped, então, está prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o seu like, se inscreve aí no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu comentário.
que sempre que possível vou estar voltando e vou estar trazendo as novidades para você. Já estou com o projeto de uma nova blusinha, de uma nova regata, ok? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima.